tudo bem? Aqui é o professor Flávio, FRN. Hoje irei definir aqui o conceito de impedância. Vamos iniciar aqui o conceito de impedância com alguns exemplos, algumas formas de ondas. Por exemplo, nesta forma de onda, nós temos aqui a relação entre tensão e corrente em um determinado elemento. Não sei que elemento é esse, pode ser um resistor, um capacitor ou um indutor. Temos que tentar identificar questões como essa, ok? Então, até onde sabemos, com a teoria de corrente contínua, circuitos elétricos em corrente contínua, a relação entre tensão e corrente é por meio de uma resistência, ou seja, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Mas agora em corrente alternada temos mais elementos, temos capacitores, temos indutores, e como se comporta tensão e corrente nestes elementos, assim como em um resistor. Então, isso tudo iremos verificar na aula de hoje, e o ponto fundamental aqui é a definição de impedância. Nesta forma de onda, fica a pergunta, então, trata-se, veja que nós temos aqui tensão e nós temos uma corrente em um determinado elemento. Mas só olhando para essa forma de onda, seria possível identificar se trata-se de um resistor, de um capacitor ou de um indutor? Com certeza sim, podemos identificar. Então, precisamos verificar aqui o comportamento das tensões e correntes. Um comportamento interessante aqui nestas formas de onda é que os máximos e mínimos e a passagem pelo zero coincidem. Por exemplo, o valor mínimo aqui da tensão coincide com o valor mínimo da corrente, enquanto que o valor máximo aqui da tensão também coincide com o valor máximo da corrente. Veja que na passagem por zero temos ambos, tensão e corrente passando pelo zero. Então, isso é característico de um dos elementos, de um desses três elementos. Vamos verificar um pouco a matemática, que deve ajudar bastante. Então, vocês já viram o conceito de fasores, vocês já viram os conceitos iniciais sobre corrente e tensão em regime senoidal, ok? Mas relembrando, uma tensão agora, senoidal para a gente, ela é uma variável que varia no tempo, por isso que colocamos aqui V minúsculo de T, isso daqui indica uma tensão senoidal, ok? E essa tensão ela é igual a um valor máximo, e aqui fica melhor representado como sendo valor eficaz vezes o raiz de 2, certo? Cosseno de um ômega-t mais um ângulo específico. Então esse é o formato de uma tensão senoidal. Uma corrente senoidal também segue o mesmo formato, ou seja, I minúsculo de T é igual a corrente eficaz, é um I maiúsculo, vezes raiz de 2, cosseno de um ômega-t mais um ângulo específico. Veja que nós temos aqui informação de frequência. A frequência está aqui na frequência angular. Lembrando que a frequência angular é 2π vezes a frequência. E aí temos também informações do período. Ok? Então, isso aqui foi visto na aula passada. E também foi visto na aula passada a representação fasorial. Normalmente a representação fasorial, no domínio da frequência, veja que corrente e tensão aqui dessas duas primeiras expressões estão no domínio do tempo, mas no domínio da frequência podemos representar por meio de fasores. E o meu fasor tensão ele é representado pelo módulo e o ângulo. O módulo, na verdade, aqui é melhor representado pelo valor eficaz, certo? E o ângulo é o ângulo da tensão, θv. A tensão aqui, veja que nós temos uma notação um pouco diferente, para distinguir aqui módulo e fasor. Então, a tensão fasorial é um V negrito, enquanto que a corrente também se distingue aqui um pouco pela notação. A corrente fasorial
ela é representada pela corrente RMS, o módulo, né? É uma amplitude, certo? Em módulo. E nós temos aqui o ângulo, o θi. Então, isso daqui é a versão de tensão em corrente no domínio da frequência, certo? É a versão dessa tensão em corrente no domínio do tempo, só que na frequência agora. Lá da lei de Ohm, nós temos que, pensando em corrente contínua, certo? Trabalhávamos lá com a lei de Ohm que tensão é igual a resistência vezes corrente. Vamos seguir essa análise aqui também em corrente alternada. Então, a tensão que varia no tempo é igual a resistência vezes a corrente que varia no tempo. Estou aqui falando de um resistor, ok? Então, vamos fazer essa análise para um resistor. Então, qual seria a relação entre tensão e corrente em um resistor? Essa análise que estamos fazendo agora, ok? Então, como tensão no tempo é igual a resistência vezes corrente no tempo, certo? Substituindo aqui essa equação da corrente, concluímos que tensão no tempo é igual a RI vezes raiz de 2 cosseno de ômega-t mais θi, certo? No domínio da frequência, como ficaria isso? V de t, veja que V de t aqui, no domínio da frequência, é um V fasorial. Então, aqui é a mesma coisa. V de t é representado por um V fasorial. A resistência é uma constante. Então, no domínio do tempo e no domínio da frequência é a mesma coisa. Então, V fasorial vai ser R vezes a corrente no tempo, agora é corrente fasorial, certo? Então, V é igual a RI. Porém, a corrente fasorial, como descrita aqui em cima, ela é corrente RMS ou eficaz e o ângulo θi, ok? Minha tensão também, a tensão RMS com o ângulo θi. Isso vai ser RI com o ângulo θi. Então podemos igualar os módulos, concluímos que tensão RMS é igual a corrente RMS vezes a resistência e podemos também igualar os ângulos. Então, θv é igual a θi. Ou seja, em um resistor, θv é igual a θi. Isso é fundamental para entender melhor aquela forma de onda passada, no slide passado. Certo? E em termos de amplitude, a tensão se relaciona com a corrente por meio da resistência. Ou seja, V é igual a RI. Certo? Supondo que vamos definir a nova variável Z como sendo igual a R, então temos que V fasorial é igual a Z vezes I. Ou seja, precisamos guardar isso aqui. Em um resistor, certo? A tensão fasorial é igual a 1Z vezes a corrente fasorial, no qual Z é uma constante dada pelo valor R. É a resistência. Olhando mais uma vez essa forma de onda, fica claro que θv é igual a θi. Por quê? Porque, como eu falei, as duas grandezas, tensão e corrente, elas passam pelo zero no mesmo instante. Os máximos e mínimos ocorrem no mesmo instante. Então, θv é igual a θi. Não há defasagem entre tensão e corrente. Ok? E isso é muito importante, porque isso ocorre em um resistor, de acordo com a matemática que a gente viu no slide passado. Então, apenas olhando essa forma de onda, já sabemos que trata-se de tensão em corrente em um resistor. Mas temos um outro caso agora. Tensão e corrente estão defasados nesse caso. Veja que quando a corrente passa pelo zero, que ocorre aqui, a tensão está no máximo. Então, não estão mais em fase. Existe um defasamento. E esse defasamento é de 90 graus nesse caso.
certo? Então, porém, quando uma tensão ou corrente está defasada de 90 graus, você tem que identificar se está avançado ou atrasado. Isso também é muito importante aqui na análise de circuito e corrente alternada, certo? Neste caso aqui, o que é que vocês acham? Que tensão está atrasada da corrente? Vamos imaginar a corrente, tomar como referência a corrente, certo? Então a corrente está atrasada ou adiantada da tensão? O que é que vocês acham? Bom, acho que alguns já estão respondendo aí, certo? Mas vamos lá. Olha, quando a corrente, escolha um ponto fixo qualquer, por exemplo, vamos escolher esse ponto aqui, olha. Quando a corrente passa pelo zero e começa a aumentar a sua amplitude, isso já ocorreu com a tensão, porque a tensão já está em 90 graus. Então, a tensão aqui, veja que quando a corrente passa pelo zero, certo? A tensão já passou pelo zero há um tempo atrás. Então, a corrente está atrasada da tensão, certo? Então, isso aí é importante. Qual elemento no qual a corrente está atrasada da tensão? Que elemento seria esse? Seria um resistor? Veja aqui no título nós temos, trata-se de um resistor, um capacitor ou um indutor. Já vimos que em um resistor tensão e corrente estão em fase, então isto daqui não é em um resistor. Pode ser no capacitor ou indutor, precisamos verificar, certo? Mas o fato é que a corrente está a 90 graus atrasada da tensão. Vamos mais uma vez verificar a matemática. É simples, ok? Vamos lá. Tensão, mais uma vez, né? Tensão no tempo é V raiz de 2 cosseno de ômega t mais θv, no qual V é o valor RMS, θv é a defasagem angular da tensão, informações de frequência estão aqui no ômega. Corrente no tempo é I raiz de 2 cosseno de ômega t mais θi. No domínio fasorial, simplesmente temos que tensão fasorial é V θi. Corrente fasorial é I θi. É uma representação mais simples, não temos aqui informação de tempo. Okay? Então fica mais simples. Essa partícula aqui, ômega t, não existe aqui nessa representação. Então, só que vamos fazer uma avaliação em um indutor. Okay? E a fórmula clássica que todo mundo conhece é que a tensão no indutor é igual a L, a indutância, derivada da corrente no tempo, certo? Só que a corrente já tem um formato conhecido aqui e podemos derivar essa corrente. Então, derivando, teremos que tensão no tempo vai ser L, a derivada de I raiz de 2 cosseno de ômega t mais θi no tempo. Isso vai resultar em menos ômega Li raiz de 2 seno de ômega t mais θi, certo? Que pode ser rearrumado aqui um pouco da seguinte forma. Como aqui está em termos de seno, podemos reescrever essa expressão em função do cosseno, certo? Visto que eu estou representando aqui tensão e corrente por meio de um cosseno. Poderia ter uma representação por meio de seno, certo? Mas iniciamos aqui considerando um formato cossenoidal. Então vamos converter esse seno para um cosseno e minha tensão de t vai ser menos ômega Li raiz de 2 cosseno de ômega t mais θi menos 90 graus, certo? Então, isso é minha tensão em um indutor. Vamos tentar entender um pouco melhor isso daqui, certo? Usando fasores. Vamos usar fasores, certo? E lembrando aqui, antes de iniciar a operação com fasores, vamos lembrar aqui alguns conceitos importantes de fasores. O que significa 1 com um ângulo de 180 graus? É um fasor com
amplitude 1 e com um ângulo de 180 graus. Só que a representação fasorial, na verdade, aqui é uma simplificação, esse símbolozinho parece uma raiz, e na verdade nós temos isso, na verdade é 1 exponencial de J 180 graus, certo? J 180. Isso daqui, de acordo com a equação de Euler, isso daqui é a mesma coisa que cosseno de 180 graus mais J seno de 180 graus. É um número complexo que vocês também viram quando estudaram aí a definição de fasor. Ok? Isso aqui resulta em menos 1. Em outras palavras, menos 1 pode ser representada da forma fasorial como sendo 1 com um ângulo de 180 graus. E o que acontece com 1 com um ângulo de 90 graus? Vai ser 1 exponencial de J90, que é a mesma coisa que cosseno de 90 mais J seno de 90. E isso daqui vai resultar em J, certo? Nosso operador aqui dos números complexos. Então, J pode ser representado. J é a mesma coisa que um fasor 1 com um ângulo de 90 graus. Isso daqui vai nos ajudar em algum ponto. Voltando aqui, nós temos a tensão no tempo em um indutor, certo? E usando aqui os conceitos de fasores, no domínio fasorial teremos aqui V de t, na verdade, vai ser o fasor V, e toda essa expressão aqui, certo? Também vai ser transformada em um fasor. Então, fazendo analogia, nós temos que em um fasor, o módulo, certo? Vai ser menos ômega Li, o raiz de 2 fica fora. Veja que na tensão, V de t, V é igual a V raiz de 2 cosseno de ômega t mais θV. No domínio fasorial, raiz de 2 fica fora e representamos aqui a tensão RMS. Mesma coisa aqui. Então, no domínio fasorial teremos menos WLI apenas como amplitude e o ângulo vai ser, não usamos a partícula ômega-t, usamos o restante. Então, teremos aqui como ângulo θi menos 90 graus. Ok? E fazendo aqui algumas operações que vocês também viram na aula passada, quando aprenderam aí o conceito de fasor, o que é que temos aqui? Podemos substituir isso daqui por dois fasores. Na verdade, toda essa expressão aqui é menos ômega L com um ângulo de menos 90 graus vezes um outro fasor que é I, θi. Certo? E θi sabemos que é o fasor corrente original. Mas vamos lá. Então, a tensão fasorial, ela vai ser... Veja que esse menos, voltando aqui, ó, menos 1, em termos fasoriais, é 1 com um ângulo de 180. Então, eu posso eliminar esse menos, certo? E colocar 180 aqui, onde fica informações de ângulo. 180 menos 90 graus resulta em 90 graus. Então, podemos eliminar esse menos, transformando esse menos 90 em 90. Então, WL com um ângulo de 90 graus e multiplica o fasor I, θi. Ok? Mais uma vez, 1 com um ângulo de 90 graus aqui, olha. 1 com um ângulo de 90 graus é a mesma coisa que J, um operador complexo. Então, vou substituir aqui esse 90 graus por J. Então, minha tensão fasorial vai ser J ômega Li com um ângulo θi. Certo? Só que o meu V fasorial é V RMS com um ângulo θV. E isso vai ser igual a J ômega Li com um ângulo θi. Certo? Com isso daqui, eu concluo que eu tenho algumas conclusões, certo? A primeira conclusão é que, lembrando que esse J representa 90 graus, então se eu igualar aqui a informação angular desses dois fasores,
eu concluo que θv é igual a θi mais 90 graus. O J pode passar aqui para dentro da raiz da informação angular. Então, meu θv é igual a θi mais 90 graus. Isso quer dizer que em um indutor, a tensão é adiantada de 90 graus. Que é exatamente o que eu falei anteriormente. Corrente atrasada de 90 graus. Certo? No gráfico anterior, a corrente era atrasada de 90 graus da tensão. Então, isso ocorre em um indutor. Concluímos aqui também que se definirmos aqui uma variável z igual a jωL, certo? JωL é uma constante. Então, se definirmos aqui uma variável z, chegamos àquela expressão V é igual a ZI, que também ocorria em um resistor. Em um resistor, pedi para vocês guardarem essa informação, a tensão fasorial é igual a Z vezes a corrente fasorial. E ocorre o mesmo aqui em um indutor, só que o Z aqui é JωL. Okay? Então, agora fica mais fácil. Olhando aqui essa forma de onda, corrente está atrasada 90 graus, eu já sei que isso ocorre em um indutor. Okay? Mas temos esse outro caso aqui. Neste outro caso, temos também uma defasagem. Então, isso não trata-se de um resistor. Certo? Veja que quando a tensão, vamos imaginar que a corrente, quando a corrente passa pelo zero, vamos pegar um ponto aqui como referência. Corrente passando pelo zero e aumentando o valor, certo? Quando isso acontece, veja que 90 graus depois, quando a corrente passa, quando está em 90 graus depois é que a tensão passa pelo zero e aumenta o seu valor. Então isso quer dizer que a corrente está adiantada da tensão. Não pode ser um indutor, porque vimos que em um indutor a corrente está atrasada de 90 graus. Neste caso aqui nós temos uma corrente adiantada de 90 graus, que implica dizer uma tensão atrasada da corrente de 90 graus. Isso ocorre em um capacitor. Podemos fazer uma análise similar à de um indutor. Mais uma vez nós temos aqui as tensões e corrente, tensão e corrente no domínio do tempo. No domínio da frequência nós temos tensão e corrente fasoriais. E sabemos que em um capacitor a corrente no tempo é C derivada da tensão no tempo. Só que minha tensão, eu tenho o formato dela aqui. Então preciso derivar V raiz de 2 cosseno de ômega t mais θv. Certo? Fazendo isso, eu vou concluir que minha corrente no tempo é menos WCV raiz de 2 seno de ômega t mais θv. Transformando o seno em cosseno, eu vou ter que minha corrente no tempo é menos WCV raiz de 2 cosseno de ômega t mais θv menos 90. Temos que deixar aqui um cosseno para poder fazer a transformação fasorial. Então, usando fasores agora, certo? Minha corrente no tempo se transforma na corrente fasorial e essa parcela aqui também é um fasor. Então, isso daqui, na verdade, o módulo vai ser quem? Menos ômega CV, raiz de 2 não conta. Então, esse aqui vai ser o meu valor eficaz de um novo fasor. E a informação angular vai ser apenas θv menos 90. Então, estamos agora no domínio da frequência. Certo? Rearrumando aqui, temos que isso é a mesma coisa que menos WC com um ângulo de menos 90 graus, que multiplica um fasor V θv. Concluímos que minha corrente, na verdade, minha corrente fasorial é I, θi, não existe esse M, ok? Uma falha do slide, é igual a ômega C com um ângulo de 90 graus. Veja que eu removi esse negativo, passou,
removi esse negativo e somei 180 aqui. 180 menos 90 é 90 graus. Resultou em 90 aqui. Tá? Vezes V, θ e V. Isso tudo aqui, também sabemos que 90 graus é igual a J. Então isso tudo é J ômega CV. Colocando agora a tensão em função da corrente, concluímos que a tensão, certo, vai ser I com o ângulo θi dividido por J ômega C, o que implica que minha tensão fasorial, certo, vai ser igual a menos J1 sobre ômega C corrente fasorial. Então, olhando agora para o ângulo, menos J é a mesma coisa que menos 90 graus. Então, θV vai ser igual a θI menos 90 graus. Certo? Então, isso quer dizer que a minha tensão está atrasada de 90 graus, ou seja, minha corrente está adiantada de 90 graus. É exatamente o que falei quando analisei a forma de onda do slide anterior. Se definirmos aqui uma variável z igual a menos j1 sobre ômega c, que é uma constante, então teremos aqui que o v fasorial é igual a 1z que multiplica a corrente fasorial, certo? Mais uma vez, agora fica claro que essas formas de ondas se referem a um capacitor, porque a corrente está adiantada de 90 graus da tensão. Isso ocorre em um capacitor de acordo com a matemática discutida no slide anterior. Ok? Então, analisando a relação entre tensão e corrente em resistores, em capacitores e em indutores, concluímos que a tensão nesses elementos é igual a Z vezes a corrente. Ok? Só que, e esse Z é uma constante para cada elemento, e chamamos esse Z de impedância. Então, pessoal, aqui em corrente contínua, a impedância é fundamental, é bastante importante. Iremos trabalhar com isso a partir de agora, em praticamente todas as questões, em todas as análises. Ok? Em corrente alternada, temos que entender o conceito de impedância. E nada mais é do que uma grandeza que nos permite associar tensão com corrente. Tensão é igual a impedância vezes a corrente fasorial. Isso aqui é a tensão fasorial, ok? Então, vamos lá. Temos um resumo aqui nessa tabela. Veja que a impedância é um número complexo, certo? Tem a parte real e tem a parte imaginária. Em um resistor, qual foi a conclusão? Em um resistor, tínhamos que a impedância é igual à resistência e que só tem a parte real, certo? Já em um indutor, a nossa impedância era J ômega L. Esse J representa a parte imaginária, então não temos a parte real, apenas a parte imaginária. E em um capacitor, nós temos que a impedância é J, que multiplica menos 1 dividido por ômega C. Também é a parte imaginária, não temos a parte real, ok? Então, como a impedância é um número complexo e o número complexo tem a sua parte real e a sua parte imaginária, a parte real denomina-se resistência e a parte imaginária reatância, certo? Então, em um resistor, nós temos uma impedância que é igual à resistência, ou seja, temos só a parte real da impedância. A parte imaginária não existe em um resistor, é zero, certo? Em um indutor, por outro lado, não temos a parte resistiva, não temos a parte real. Nossa impedância é composta apenas pela parte imaginária, que é J ômega L. E o que multiplica aqui o J, que no caso é o ômega L, chama-se reatância. Então a reatância do indutor é ômega L, certo? A resistência do indutor é zero. A resistência de um resistor é R. E a reatância de um resistor é zero. Não se tem, idealmente falando.
em um capacitor, certo? A parte real é zero. Então, a resistência de um capacitor, idealmente falando, é zero. Enquanto que a reatância de um capacitor, que é a parte imaginária, é menos 1 sobre ômega C. Ok? Então, no primeiro momento, isso aqui é um pouco confuso, mas ao longo do tempo e da prática, vocês vão compreender melhor essas variáveis, ok? Então, a impedância, que relaciona a tensão e corrente em qualquer elemento, ela é composta por uma parte real e imaginária, que vai variar de acordo com os componentes, de acordo aqui com essa tabela. Outro conceito também importante é a admitância. Em algumas situações, é até melhor trabalhar com a admitância do que com a impedância. Mas a admitância nada mais é do que o inverso da impedância. E acho que eu esqueci de falar no slide anterior, mas nós temos aqui que, no caso de uma impedância, nós temos que, apesar de termos a resistência, apesar de termos a reatância, certo? Qual seria aqui a unidade de uma impedância? Então, usando pouca lógica, é a mesma unidade da resistência, o ohm. Certo? Já no caso da admitância, a unidade é o Siemens, que é o inverso da impedância. Certo? Então, a admitância é o inverso da impedância e sua unidade é chamada de Siemens. Então, como a impedância é um número complexo, a admitância também é um número complexo. E a admitância é composta pela parte real e imaginária. Só que a parte real da admitância chama-se condutância. E a parte imaginária da admitância chama-se susceptância. Então, em um resistor, nós temos apenas a parte real, certo? E sua admitância G, que na verdade é 1 sobre R, que é a condutância. Em um indutor, a sua admitância é o contrário da impedância, então vai ser J menos 1 sobre ômega L. Em um capacitor, a admitância é o contrário da impedância, então vai ser J ômega C. Susceptância de um resistor não se tem. Se tem susceptância apenas dos indutores e capacitores, temos aqui os valores, ok? A susceptância do indutor é menos 1 sobre ômega C e a susceptância do capacitor é ômega C. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de dar o joinha, ok? E até a próxima aula.